E aí, tudo bem? Hoje falaremos sobre a soma dos termos de uma PG, progressão geométrica. E no caso das PGs, é legal porque, além de somar os termos normalmente, como já fazíamos para as PAs, é possível fazer uma soma infinita dos termos da PG. E para isso, a gente tem que ter a condição de que a razão da PG tem que estar entre -1 e 1. E o mais legal é, você faz uma soma infinita e o valor dá finito. E pessoal, podemos usar isso para converter uma dízima periódica para uma fração, por exemplo. Tá gostando do meu trabalho no YouTube? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a entender que o trabalho que eu faço é importante para você, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos ver a soma dos termos, a soma infinita dos termos, quando a PG tem razão entre -1 e 1, e vamos ver a soma dos termos de um trecho da PG, tudo bem? Vamos supor que eu quero somar somente do terceiro ao oitavo termo, não a PG toda. Como que eu faço isso? Vamos ver também isso aqui com calma, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Então hoje nós vamos fazer a soma dos termos de uma PG, beleza? Que basicamente, né, você vai pegar todos os termos e somar. Não tem segredo quanto a isso. Só que se você pega todos os termos e soma, você vai ter então a soma de n termos vai ficar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais assim por diante, até somar o enésimo termo. A gente não consegue fazer essa soma aqui na mão, a gente precisa de uma fórmula para fazer isso. Então nós vamos fazer um truque aqui que vai nos ajudar bastante, quer ver? Veja só, vou pegar essa equação inteira aqui, ó, e multiplicar por Q, né? Então é a razão. Se eu multiplicar isso tudo por Q, vai ficar assim, ó, Sn vezes Q é igual a 1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais A4 vezes Q. Aí antes do AN aqui, ó, eu vou evidenciar que tinha o penúltimo termo. Então, o penúltimo termo ele era AN-1 vezes Q e o último é AN vezes Q. Beleza? Então eu peguei essa equação aqui, multipliquei ela inteira por Q. Continuando aqui, ó, vou só copiar esse lado esquerdo aqui. Vamos reescrever isso aqui com nossos conhecimentos. A gente sabe que A1 vezes Q é o A2. A2 vezes Q é o A3. A3 vezes Q é o A4, assim por diante. Né? Qualquer termo, quando eu multiplico por Q, eu gero o sucessor dele, né? Então, A1 vezes Q é o A2. A2 vezes Q é o A3. A3 vezes Q é o A4. A4 vezes Q é o A5, assim por diante. O penúltimo vezes Q, como ele vai gerar o sucessor, ele é o último. Agora o último vezes Q, eu vou deixar ele assim mesmo, o último vezes Q. Olha que interessante isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, do A2 até o AN, o que eu tenho? Eu tenho igualzinho isso aqui, ó. Tá indo do A2 até o AN. Ou seja, tudo que tá aqui do A2 até o AN, isso aqui é o quê? Isso aqui é aquele Sn que estava lá em cima, menos o A1. Pega esse A1 aqui, ó. Passa para a esquerda, fica Sn menos A1. O que sobra do lado direito? Isso aqui. Toda essa soma que vai do A2 até o AN. Essa soma que vai do A2 até o AN é igual a Sn menos A1. Beleza, agora a gente vai ter como então não escrever uma soma desse jeito aqui. A gente vai ter umas parcelas para manipular e chegar na fórmula. Veja só, eu vou ter então aqui, ó, do lado esquerdo eu vou manter Sn vezes Q. Vou trocar toda essa parte grifada aqui. Por quê? Vou trocar por isso aqui, ó. Sn menos A1. Beleza. E o que vai ter mais aqui, ó? Vai ter o AN vezes Q. Então, somar aqui, ó. AN vezes Q. Então, veja como simplificou. Eu tinha uma soma aqui em azul, que era muito difícil fazer. Fiz esse raciocínio aqui de multiplicar tudo por Q. E gerei isso que me ajudou muito. Aí, a hora que eu reescrevi, ficou uma coisa mais simples. Tá? Agora, com essa coisa mais simples, eu vou conseguir gerar uma fórmula para somar todos os termos. Então, agora aqui é só uma manipulação algébrica, tá? Vamos deixar os SNs para o lado esquerdo da igualdade. Então, esse Sn vai para o outro lado, então vai ficar assim, Sn Q menos Sn. Do lado direito eu tenho menos A1, que vai manter, mais ANQ. Mas a gente sabe que AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, que é a fórmula do termo geral. Então, se eu substituir isso aqui, tá? Eu vou trocar o AN por A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vai ficar assim, Sn vezes Q menos o Sn é igual a menos A1 mais A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 vezes Q. Essa parte aqui é o AN. Aí tem que ter um Q multiplicando, que estava aqui, multiplicando o AN. Então agora a gente simplifica essa fórmula da seguinte maneira, ó. O Sn, ele é um fator comum aqui. Então fica Sn que multiplica Q menos 1.
O A1 é um fator comum aqui, então fica A1 que multiplica menos 1 mais Q elevado a quanto aqui? Ó, tem a mesma base, certo? Tem que somar os expoentes, tem que somar n menos 1 mais 1. Então, n menos 1 mais 1 vai dar n, né? Porque menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, isso aqui vai dar elevado a n. Então, finalmente, a gente vai chegar na fórmula que é Sn é igual a A1. Passa esse parênteses aqui dividindo, e vai ficar aqui, ó, Q menos 1. Eu tenho esse parênteses aqui, ó, menos 1 mais Q elevado a n, eu posso escrever Q elevado a n menos 1, certo? Aqui está a fórmula para calcular a soma dos termos de uma PG. Essa dedução de fórmula aqui talvez incomode algumas pessoas, né? Mas eu tentei fazer de uma forma rápida aqui para chegar logo na fórmula e a gente começar a fazer exercícios. Então vamos usar essa fórmula para fazer os cálculos. Guarda essa fórmula com você, tá? Então se eu quiser somar todos os termos de uma PG, eu vou fazer isso. Se eu fizer S3, estou somando os 3 primeiros termos da PG. Se eu fizer S10, estou somando os 10 primeiros termos da PG. Assim por diante. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo para mostrar como trabalhar com essa fórmula. Nesse primeiro caso, então, ele está falando para calcular a soma dos 5 primeiros termos de uma progressão geométrica que tem o primeiro termo igual a 2 e a razão igual a 3. Então, se nós vamos calcular a soma dos 5 primeiros termos, vamos calcular o S5, ok? S5 é igual a A1, que multiplica Q elevado a 5 menos 1, dividido por Q menos 1. Então, nós temos aqui os valores, porque ele me fala no enunciado que o A1 vale 2, certo? E que a razão vale 3. Substituindo os valores aqui, nós vamos ter que o S5 vai ficar o A1, que é 2, multiplicando, né? Vamos deixar um ponto aqui para deixar evidente que está multiplicando a fração Q, que é 3 elevado a 5, menos 1, dividido por 3 menos 1, beleza? Então, estamos aplicando a fórmula aqui da soma. Então, somando, o S5 vai ficar 2 vezes. Bom, 3 elevado à quinta, isso aqui vai dar 243 menos 1, dividido por 3 menos 1, que é 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui. Vamos ter então que o S5 é igual a 243 menos 1 é 242. Então, essa é a soma dos 5 primeiros termos dessa PG aqui. Um exemplo bem simples aqui, aplicando fórmula, sem pensar muito. Só apliquei a fórmula, joguei os números que ele deu e fiz os cálculos aqui até chegar no 242. Beleza? Vamos ver então mais exemplos aqui para a gente praticar o uso dessa fórmula aqui. Próximo exemplo então. Uma PG crescente tem o sexto termo valendo 1024 e o quarto termo valendo 64. Calcule a soma dos 4 primeiros termos desta PG. Beleza, então ele já me deu a informação aqui. A6 igual a 1024, né? E o A4 igual a 64. Então eu preciso saber o valor do A1, certo? E preciso saber o valor da razão para calcular usando a minha fórmula de soma dos termos. Usando essas duas informações que ele deu aqui, ó, eu vou calcular o valor da razão, ok? Vamos calcular usando a fórmula AN é igual a AK, que multiplica a razão elevado a N menos K. Vamos fazer esse cálculo usando N igual a 6 e K igual a 4. Aí eu consigo usar essas informações aqui. Então, eu vou ter então que A6 é o A4 vezes a razão elevado a 6 menos 4. O A6 é 1024, que é igual ao A4, que é 64. A razão eu quero saber, que elevado a 6 menos 4, que é 2. Então daqui a gente tira a razão, olha lá. Passa esse 64 aqui dividindo, eu vou ter aqui ó, 1024 dividido por 64 é igual a razão ao quadrado. 1024 dividido por 64 vai dar 16, então fica 16 igual a Q ao quadrado. Portanto, Q vai ser a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Por que eu não posso usar menos 4? Porque ele fala que a PG é crescente. Então eu não posso colocar o Q igual a menos 4 aqui, somente Q igual a 4. Beleza, achei o valor de Q igual a 4. Agora eu preciso achar o A1, certo? Para achar o A1, eu posso usar aqui, ó. AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, o A4 vai ser igual ao A1 vezes Q elevado a 4 menos 1. O A4 vale 64, o A1 eu quero saber, o Q vale 4, 4 elevado a 3, que é 4 menos 1. Então, ó, 64 é igual a 1, que multiplica 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 64. Agora eu passo ele dividindo aqui, vai ficar 64 dividido por 64 é igual a 1. Portanto, A1 é igual a 1. Beleza? Agora temos o A1 igual a 1, Q igual a 4, vamos calcular a soma então. Chegamos então aqui, ó. O A1 vale 1 e a razão vale 4. E a gente quer calcular S4, que é igual a 1, que multiplica Q elevado a 4 menos 1 dividido por Q menos 1.
Então, o S4 vai ser o A1, que é 1 vezes, e eu vou ter aqui a razão, que é 4, elevado a 4, menos 1, dividido por 4, menos 1. Então, o S4 vai ficar, bom, esse 1 aqui, multiplicando a fração, é da própria fração. 4 elevado à quarta vai dar 256, menos 1, dividido por 4 menos 1, que é 3. Então, o S4 vai dar 255, dividido por 3. 255 dividido por 3 aqui, vai ficar então o S4 igual a 85. Essa é a soma então dos 4 primeiros termos dessa PG. Veja que nesse exemplo aqui não foi tão simples só chegar e aplicar a fórmula. Primeiro eu calculei os valores da razão do A1 para depois aplicar a fórmula. Então foi um exemplo um pouco mais complexo aqui sobre soma dos termos de uma PG. Bom pessoal, seguindo aqui então, qual que é a ideia agora? Eu vi como somar aqui os termos de uma PG, mas acontece um caso aqui particular que é o seguinte: se o valor da razão estiver entre menos 1 e 1, certo? Se o valor da razão estiver entre menos 1 e 1, eu consigo fazer uma soma infinita. Vamos ver isso agora. Então eu falei que se a razão estiver entre menos 1 e 1, é possível fazer essa soma infinita, né? Então, qual que é a fórmula da soma que a gente conhece? A gente conhece que o Sn é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, não é isso? Agora nós vamos partir do princípio que o Q está entre menos 1 e 1, beleza? Então a gente tem que usar essa informação aqui. Agora veja, se o Q está entre menos 1 e 1, isso implica que Q é uma fração do tipo A sobre B, com B maior que A, certo? Então dá um número decimal aqui, não dá um número inteiro. Mas acontece que se B é maior que A, essa fração aqui, quando eu elevo Q a N, vai dar um valor muito próximo de zero. E se for infinito, vai dar zero, certo? Então, como nós vamos somar infinitos termos, então o N vai ser igual a infinito, né? Então vai aparecer aqui, ó, nesta soma, Q elevado a infinito. E Q elevado a infinito é igual a zero quando Q está entre menos 1 e 1. Então, se você quiser tirar dúvida, pega qualquer número aí A, qualquer número B, ok? Que é maior que A. Pode ser até 3,1, já é maior que A, certo? Faz aí, ó, 3 dividido por 3,1, pega isso aqui e eleva um número muito grande aqui, tá? Vamos supor que eu vou levar isso aqui a 10.000. Tá, vou fazer aqui na minha calculadora, vamos ver quanto vai dar. Então, olha só, pessoal, esse 3 dividido por 3,1, isso aqui elevado a 10.000, eu fiz aqui na calculadora, deu assim, ó, 0,123, aí ficou aqui, ó, 143 zeros, e depois apareceu o número 39. Imagina, tem 143 zeros aqui. Então isso é a mesma coisa que zero, né? Porque aqui fica 0, aí fica assim, ó, 0,000000000000000 e coloca aqui 39. Então, se você vai aumentando esse expoente, vai ficando cada vez mais perto de zero o seu número. E quando eu tenho o infinito como expoente, vai dar exatamente zero a fração A sobre B com B maior que A, tá bom? Então vai ser legal isso aqui, porque nós vamos agora ter como simplificar nossa fórmula da soma. Então agora que eu sei que Q elevado a infinito é igual a zero, reescrever nessa fórmula aqui para infinito termos, eu teria assim, S infinito é igual a A1, que multiplica Q elevado a infinito menos 1, dividido por Q menos 1. Como eu já sei que Q elevado a infinito dá zero, então isso vai ficar assim, ó, S infinito é igual a 1, que multiplica. A parte de cima vai dar 0, menos 1, dá menos 1, embaixo fica Q menos 1. Então, o S infinito vai ficar o A1 vezes. Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1 aqui, em cima fica 1, e embaixo fica 1 menos Q. E essa aqui então vai ser a fórmula para calcular uma soma infinita de uma PG que tem o Q entre menos 1 e 1. É importante vocês notar que isso aqui não é uma fórmula nova. Isso aqui é a mesma fórmula, ok? Eliminando esse cara aqui, ó, o Q elevado a N. É exatamente a mesma fórmula, mas você não usa o Q elevado a N, porque ele vai dar zero, como nós vimos, tá bom? Então aí a gente consegue fazer então uma soma de infinitos termos. Vamos ver um exemplo aqui para a gente somar infinitos termos. Você vai ver que quando Q está entre menos 1 e 1, mesmo você somando infinitos termos, a soma vai dar finita. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver aqui, ó. Então, calculando aqui, ó, a soma infinita de uma PG que tem o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a meio. Então, essa PG aqui, ó, se eu escrever ela vai ser assim, 1, certo? O próximo termo vai multiplicar por meio, 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 assim por diante, até ficar 1 sobre infinito. Isso aqui é a PG que eu estou analisando. O A1 vale 1, o A2 é 1 vezes meio, o A3 é meio vezes meio e assim por diante.
Então, veja, eu estou somando tudo isso aqui. Então, se eu fizer a soma infinita, eu vou ter que usar A1 vezes 1 dividido por 1 menos a razão. Então, ó, se eu fizer a soma infinita, vou ter o A1, que é 1 vezes 1 dividido por 1 menos a razão, que é meio. Então, essa soma infinita vai ficar assim. Não preciso mais usar esse 1 aqui, porque 1 vezes essa fração vai dar a fração mesmo, certo? Então, a fração vai ficar assim, 1 dividido por... Aqui embaixo, vamos tirar o MMC que vai dar 2, né? Então, vai ficar assim, 2, e aí ficar 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui dá 2. Imaginando que tem 1 aqui embaixo, tá? 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1, 1 menos 1. Então, essa fração aqui, ela vai dar 1 dividido por 2 menos 1 dá 1, então fica 1 dividido por meio. E 1 dividido por meio, eu mantenho o número de cima e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo. Então, isso aqui é igual a 2. Veja que interessante, eu somei infinitos números e o valor deu finito, deu 2. Então, a soma infinita deu 2 quando eu tinha aqui uma razão que está entre menos 1 e 1. Isso sempre vai dar certo, tá bom? Então, veja que interessante. Por que eu estou somando infinitos termos e está dando um valor finito? A gente pode ver isso aqui, ó, da seguinte maneira. Se eu fizer aqui, ó, uma folha de sulfite, tá? Imagina uma folha de sulfite. Eu tenho aqui uma folha de sulfite. Eu sei que essa folha de sulfite ela tem uma certa área, certo? Então, eu tenho uma área aqui, vou chamar de A área da folha. E aí eu vou dividir, então, essa folha ao meio. Tá? Dividindo ao meio, eu vou ter isso aqui. Então, aqui eu vou ter metade da área e aqui eu vou ter metade da área. Vou dividir agora uma das metades ao meio. Então, eu vou dividir dessa forma aqui, beleza? Na hora que eu dividir dessa forma aqui, o lado de cima não é mais metade, agora é 1/4 da área. E embaixo também é 1/4 da área. Aí eu vou dividir agora uma das outras partes aqui no meio de novo. Então, isso aqui não é mais 1/4, que agora é 1/8. Aqui também 1/8. E assim por diante. Vou continuar dividindo aqui. Então, vou pegar aqui e fazer as divisões sempre pegando e dividindo ao meio uma das partes aqui. Quando eu for fazendo isso, eu vou chegando até um ponto aqui em que eu vou dividir e se for infinitamente eu vou pegar então e cobrir a folha toda. Então eu cobri a folha toda. Se eu pensar nas áreas, estou fazendo esta área, esta área, esta área, esta área, esta área, assim por diante. E eu vou então ir somando todas as áreas. De modo que a área vai ficar então a área dividido por 2 mais a área dividido por 4 mais a área dividido por 8 mais a área dividido por 16 mais a área dividida por 32 mais a área dividida por 64 e assim por diante até a área dividida por infinito. Então eu estou pegando a soma de todas as áreas aqui e vai ter que dar a área total da minha folha. Se você olhar para essa soma das áreas aqui, ó, isso aqui é uma PG de razão meio, certo? Aqui, ó, eu tenho aqui a área, tira em evidência, fica multiplicando meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, assim por diante, tá? Até o infinito, certo? Só que aqui, ó, eu tenho meio como a razão, certo? Eu posso pensar que aqui tem o primeiro termo igual a meio também. Então, eu tenho meio, que é o A1, vezes meio dá 1/4, vezes meio dá 1/8, vezes meio dá 1/16, assim por diante. Então, eu tenho uma PG aqui, que a minha razão vale meio, o A1 também vale meio. Ou seja, se eu somar tudo, eu vou estar somando todos esses termos que estão dentro do parêntese aqui. Agora, repare que os termos que estão dentro do parêntese é a mesma coisa que isso aqui, ó, do A2 em diante. Então, se a soma que eu tenho lá deu 2, se eu somei essa PG aqui deu 2, então se eu tirar o A1, vai dar 2 menos 1. Então, aqui vai dar quanto? 2 menos 1 costuma dar 1. Então, tudo isso aqui, a soma vai dar 1. Então, vai ficar aqui a área, é a área mesmo, porque vai ficar A vezes 1. Então, uma maneira de você perceber por que uma soma infinita dá um valor finito. Vamos usar agora a soma infinita para resolver essa questão aqui, ó. A dízima periódica 0,191919 é equivalente a que fração? Bom, a gente sabe que uma fração do tipo assim, em que o denominador é maior que o numerador, pode dar uma dízima periódica, né? Pode dar, por exemplo, esse aqui que é da 3, 3, 3, 3, assim por diante. Então, deve existir uma fração em que eu vou chegar no valor 0,19191919, assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente pega esse número aqui, 0,1919, assim por diante, e diz que ele é igual a 0,19 mais 0,0019 mais 0,000019 mais assim por diante, beleza? E agora eu vou considerar que isso aqui é uma PG. Então essa aqui, ó,
esse cara é o A1, esse cara é o A2, esse cara é o A3, assim por diante. Se eu considerar dessa forma aqui, eu vou ter então A1 igual a 0,19, beleza? E eu posso calcular a razão como A2 sobre A1. Isso aqui vai dar que a razão é 0,0019 dividido por 0,19. Isso aqui então vai dar 1 sobre 100. Então tem uma razão aqui que é 1 sobre 100, que é um valor que está entre menos 1 e 1. Se está entre menos 1 e 1, eu posso fazer uma soma infinita. Então, eu posso falar que 0,19 assim por diante é igual à soma infinita, que é A1 vezes 1 dividido por 1 menos a razão. Seguindo dessa forma aqui, eu vou ter que 0,19 é igual a 1, que é 0,19, vezes essa fração aqui, que é 1 dividido por 1 menos 1 sobre 100. Resolvendo então isso aqui, eu vou ter aqui 0,19, aqui faltou os 3 pontinhos, né? É igual a 0,19, vamos resolver essa fração aqui. Vamos manter 1 em cima, embaixo dá 100, o MMC. Imagina que tem 1 aqui, então 100 dividido por 1 dá 100, vezes 1 dá 100. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 1 dá 1. Portanto, 0,19 é igual a 0,19 vezes 1 dividido por 100 menos 1, 99. Então fica 99 sobre 100. Então eu mantenho o número de cima e inverto a fração que está embaixo. Divisão de frações aqui. Então 0,19 é igual a 0,19 vezes o inverso dessa fração aqui, que é 100 dividido por 99. Portanto, 0,19 é igual... Bom, 0,19 vezes 100 dá 19, dividido por 99. Então, sim, existe uma fração que, quando eu divido, dá essa dízima periódica aqui. Então, a fração é 19 dividido por 99. Beleza? Então, dá para fazer também esse tipo de exercício, caso for cobrado no vestibular, converter uma dízima periódica em uma fração. É dessa maneira que você converte, usando a fórmula de soma infinita de uma PG. Então vamos ver agora a soma dos trechos de uma PG. Então vamos lá. Calcule a soma dos termos que vão do terceiro ao sexto termo de uma PG que tem o terceiro termo valendo 18 e o sexto termo valendo menos 486. Então já foi dadas as informações aqui, certo? A3 é igual a 18, A6 é igual a menos 486. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma PG e eu quero fazer uma soma não total, a soma de um trecho dessa PG. Qual que é o trecho que ele pediu? Ele pediu aqui, do terceiro até o sexto termo. Beleza? Do terceiro ao sexto termo. Vou somar 4 termos. 1, 2, 3, 4. E bom, o A3 aqui vai ser o meu AK e o A6 vai ser o AN. Então eu vou fazer uma soma que vai de K até N, que é igual a AK mais 1 mais AK mais 2 e vai somando até chegar no AN. Então, se a gente fizer o mesmo raciocínio que nós fizemos lá para somar os termos de uma PG sem pensar que era um trecho, pensando que era a PG inteira, nós pegamos isso aqui, multiplicamos tudo por Q, né? Fizemos as manipulações, chegamos numa fórmula lá. Então, fazendo aquela mesma coisa, nós vamos chegar assim que o S de K até N vai ficar o AK vezes a fração. Isso aqui vai ser então a razão elevada a N menos K mais 1, tudo isso menos 1, dividido por Q menos 1. Então, essa é a fórmula para calcular a soma de um trecho de uma PG. Repare que se eu falasse que o AK é meu A1 e o AN aqui, nesse caso, seria meu A4, né? Porque eu tenho 4 termos, estaria calculando o S4. Esse S4 aqui seria o quê? O A1, que é o AK, vezes Q elevado a 4 menos 1, dividido por Q menos 1. Não é isso? Veja que vai dar exatamente a mesma coisa aqui, 4 que está aqui é isso aqui, N menos K. Então é 6 menos 3. Dá 3 mais 1, vai dar esse 4 aqui, certo? E o resto da fórmula está igual. Então não é uma fórmula nova, é a mesma fórmula aplicada de uma maneira diferente. E aí a gente pode pegar isso aqui agora e aplicar então. Eu vou calcular essas coisas aqui. Só que para isso eu preciso saber quanto vale a razão, certo? Se eu conheço o sexto termo e conheço o terceiro termo, eu preciso calcular a razão. Para calcular a razão, nós vamos usar aqui a N é igual a K, que multiplica a razão, elevado a N menos K. O N nós vamos usar igual a 6 e vamos usar o K igual a 3. Então ele fala que o A6 vai ser igual ao A3 vezes a razão elevada a 6 menos 3. Os valores aqui são menos 486 e 18. Então o A6 é menos 486, o A3 é 18, vezes a razão que é 6 menos 3, 3. Então a razão está elevada ao cubo. Então passa esse 18 dividindo,
vai ficar menos 486 dividido por 18 é igual a razão elevada ao cubo. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter menos 27 igual a razão elevada ao cubo. Então, inverte agora, vai ficar aqui a raiz cúbica, certo? De menos 27 é igual a razão, portanto a razão é igual a menos 3. Beleza, descobrimos a razão, vamos agora calcular a soma. Bota aqui na nossa fórmula. Então, nossa soma de 3 até 6 é igual o A3 que multiplica a razão, né? Que é menos 3 elevado a 6 menos 3 mais 1. Tudo isso menos 1 dividido por menos 3 que é a razão, menos 1. Então, a soma de 3 até 6 vai ficar 18 que multiplica. Aqui vai dar menos 3 elevado a 4 menos 1. Ok, dividido por menos 3 menos 1, embaixo vai dar menos 4. Portanto, a soma de 3 até 6 vai dar 18, que multiplica. Menos 3 elevado à quarta vai dar 81. Então, subtrai 1, embaixo fica menos 4. Portanto, a soma de 3 até 6 vai ficar 18, que multiplica 81 menos 1, costuma dar 80, né? Dividido por menos 4. Então, 80 dividido por menos 4 vai dar menos 20. Então, vamos ficar com soma de 3 até 6 é igual a 18 vezes menos 20. Portanto, a soma de 3 até 6 vai ficar 360 negativo. Então, essa é a maneira de calcular a soma do trecho de um APG. É isso aí, pessoal. Essa foi a apresentação de todo o conteúdo sobre a soma dos termos de um APG. E agora é importante que você pratique. Tem uma lista de exercícios que eu deixei na descrição do vídeo. Você pode baixar essa lista, fazer bastante exercício, praticar bastante, se tornar confiante nesse assunto, que é bem provável que vai cair nos vestibulares, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com a galera, tudo bem? Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.